Boa noite a todos. Vamos ler dois textos de abertura. O primeiro deles é Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Os primeiros 3 versículos. Lucas 8:1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. E o segundo texto é no primeiro capítulo de Atos, capítulo 1. Versículos Atos 1, 12 a 14. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos conectados, para juntos considerarmos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, submetemos esse tempo a Ti, toda a situação, tudo que nos envolve, Senhor, tudo que nos acomete nesses minutos que estão diante de nós, nós depositamos a Teus pés e pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua intervenção, a Tua condução. Pedimos que, Senhor, pelo Teu Espírito, o Senhor nos mova, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos fale, o Senhor nos ensine. Atrai-nos para Ti, abre os nossos olhos para vermos a beleza do Senhor e contemplarmos, Senhor, as maravilhas da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Bem, o assunto de hoje é Madalena, Maria Madalena, né? E começamos com algumas observações, pode não ser dificuldade para todos vocês, mas algumas pessoas confundem Maria Madalena com outras pessoas da Bíblia. Então, Maria Madalena não é Maria, irmã de Marta, ou seja, Maria de Betânia, e também não é a pecadora que ungiu os pés do Senhor, conforme relatado em Lucas capítulo 7. Ao longo da história da igreja, houve confusões, né, e muitos entenderam que Maria Madalena era aquela pecadora de Lucas capítulo 7, ao ponto de o adjetivo Madalena, que aliás é um nome, né, significa que é da cidade de Magdala, acaba sendo associada, né, ao fato de uma pessoa ser prostituta. Mas isso absolutamente não tem qualquer tipo de fundamento bíblico. Então, de cara, nós precisamos dizer que são pessoas diferentes, né? A Bíblia não fala muitas coisas a respeito de Maria Madalena. Então, temos o texto que nós lemos em Lucas, nos dão algumas informações importantes. Maria Madalena conheceu o Senhor. Quando ela conheceu o Senhor, ela estava possessa de 7 espíritos malignos, e o Senhor a libertou desses espíritos malignos, né? E ela, com outras mulheres, passou a servir ao Senhor junto com seus discípulos, inclusive com seus bens. Então, ao que tudo indica, Maria Madalena, assim como outras mulheres, eram pessoas de posses, né? E elas como que financiavam o ministério do Senhor. Curioso isso, né? Que esse texto de Lucas menciona os apóstolos que seguiam com o Senhor,
né? E claramente diz que essas mulheres serviam ao Senhor com seus bens. Então, essas mulheres, aparentemente, tinham uma função muito bem definida no serviço, né? Entre essas funções estava de prover, né, com seus bens. E Maria Madalena era uma dessas mulheres. E a razão dela ser mencionada também no texto aqui de Atos, não pelo nome, mas o versículo 14, que diz que ali todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Aí faz menção a Maria, mãe de Jesus, a seus irmãos, mas esse com as mulheres, seguramente, mas sem qualquer dúvida, incluía Maria Madalena. E por que isso é importante? Porque Maria Madalena, então, estando naquele cenáculo, né, aguardando o Espírito Santo por 10 dias, quando chegou o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, vemos a transformação que Maria Madalena havia experimentado. Então, daquela condição de ser possessa por 7 espíritos malignos, ao ponto de ser cheia do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, no livro de Apocalipse, é mencionado como os 7 espíritos de Deus. Então, temos aqui um paralelo muito bonito, né? Os 7 espíritos malignos tiveram que dar espaço para os 7 espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo de Deus tomar posse, né, da vida de Maria Madalena. Outras mulheres que estudamos, né, Marta e Maria, ambas de Betânia, irmãs, né? E quando nós estudamos essas mulheres, os irmãos lembram que uma das características mais marcantes de Marta era o serviço, e de Maria era a sua devoção, né? O seu amor pelo Senhor, né? E o quadro dessas duas mulheres juntas é um quadro muito bonito. Agora, o curioso com Maria Madalena é que ela claramente já em si mesma ela traz esses dois aspectos. Então, em Maria Madalena nós tanto vemos o serviço, ela acompanhava o Senhor, ela servia o Senhor com seus bens, e também como veremos ainda hoje, a devoção e o amor dela para com o Senhor é algo assim muito marcante, muito tocante. Ela era uma das poucas mulheres, né, que estava ali, né, aos pés da cruz enquanto o Senhor foi crucificado. E ela acompanhou o Senhor nesse processo todo de crucificação e, como veremos, também no processo de sepultamento. Mas Maria Madalena tem um papel muito destacado, e é isso que nós vamos considerar juntos hoje, nessas cenas da ressurreição do Senhor, nas cenas de domingo de ressurreição. Então, esse vai ser basicamente o principal foco, né, que daremos, aliás, acompanhando, né, o capítulo do livro do irmão Campbell Morgan sobre a pessoa de Maria Madalena, como o Senhor lidou com ela naquele domingo de ressurreição. Então, vamos pegar o finalzinho do processo de crucificação e o início do sepultamento do Senhor. Nós vamos utilizar o texto de Mateus para isso, Mateus, final do capítulo 27, início do capítulo 28. Abra comigo. Nós vamos pegar esse finalzinho e tentarmos enxergar a condição emocional em que provavelmente Maria Madalena se encontrava naquele final de tarde de sexta-feira. Então, vamos manter em mente o seguinte: Maria Madalena havia sido liberta de 7 espíritos malignos. Nós não temos noção do que seja isso, né? Que tipo de vida ela levou antes do Senhor libertá-la, mas seguramente era uma vida de opressão, de angústia, de tudo, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então, não tinha nada que pudesse lhe dar algum gozo, alguma alegria, algum alívio. E o Senhor, nós não sabemos como, porque isso não está descrito, não sabemos quando, mas o Senhor a libertou desses 7 espíritos malignos. Então, imagine a gratidão que ela desenvolveu para com o Senhor em função disso.
E possivelmente ela retribuiu, né, em gratidão, em adoração ao Senhor por essa ação, né, o seu serviço e os seus bens. Mas o Senhor se foi, o Senhor foi crucificado. E ela viu o Senhor partir, né? E nós vamos pegar a cena nesse ponto aí. Okay? No final do capítulo 27 de Mateus, versículo 57, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E aí o texto de Mateus traz aquela descrição dos guardas que foram até Pilatos dizendo, olha, o pessoal, eles lembraram que o Senhor havia mencionado a sua ressurreição e com medo de que os judeus fossem lá e removessem o corpo e alegassem que havia é, ressuscitado, eles foram pedir ao Pilatos que guardasse o túmulo. E Pilatos, então, lhes deu uma guarda e diz, olha, vocês tomem conta disso. Então, esse é o relato que aparece ali. Mas dos versículos 61, se nós pularmos esse relato, já caímos imediatamente no capítulo 28, versículo 1, que é o domingo de ressurreição. Então, a sexta-feira encerrou com José de Arimateia colocando, depositando, e sabemos que isso foi junto com Nicodemos. O Evangelho de João nos conta essa história com mais detalhes. Então, José de Arimateia com Nicodemos depositaram o corpo do Senhor no sepulcro, rolaram a pedra e eles foram embora. Mas esse texto, versículo 61, claramente diz que achavam-se ali sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Essa outra Maria, outros textos dizem que é Maria, mãe de Tiago, e ela vai fazer parte da nossa história hoje, a outra Maria. Sempre que falar a outra Maria, é essa Maria daqui, que estava com Maria Madalena, que é a Maria, a mãe de Tiago. E o que o irmão Campbell Morgan começa a apontar é o seguinte: não sabemos quanto tempo que Maria Madalena, né, e a outra Maria ficaram ali, sentadas na porta do túmulo. José de Arimateia e Nicodemos foram embora, está escrito isso. Elas permaneceram ali. E o irmão Campbell Morgan, inclusive, consegue imaginar a hipótese de que Maria Madalena tenha passado toda a noite, toda aquela noite, de sexta para sábado, frente ao túmulo, como tentando entender o que fazer da sua própria vida, uma vez que aquele que a havia libertado daquela condição tão terrível, ele estava morto e sepultado ali, né? A vida tinha perdido total significado para ela. Não tinha mais para onde voltar. Tal era a condição dela. E aí eu vou ler um parágrafo do irmão Campbell Morgan, porque ele imagina que ela tenha sido atormentada com dúvidas e angústias referentes àquela condição em que ela estava antes de conhecer o Senhor. Talvez ela considerasse, bom, agora que o Senhor partiu, será que aqueles sete espíritos vão voltar, né, a me atribular, a tomar conta de mim? Então, o irmão Campbell Morgan escreve esse seguinte parágrafo que eu acho que nos ajuda a entender um pouquinho, né, qual que era o sentimento pelo qual passava Maria Madalena naquele final de sexta-feira, início de sábado. Sua experiência deve ter sido um medo terrível. Havia sido liberto do poder demoníaco pelo Senhor, que agora estava morto. Acredito que durante aquela noite todo o inferno se levantou e contemplou Maria Madalena. Ela, porém, sentiu-se mais segura ao lado do seu corpo morto do que em qualquer outro lugar
e não conseguia afastar-se. Ele a libertara da agonia insuportável da possessão demoníaca, mas ele estava morto. Sem dúvida, ela deve ter se perguntado se ainda estava em segurança. Talvez tenha até imaginado ouvir os risos escarnecedores de demônios que esperavam para voltar e tomar posse dela. Maria sentiu que tinha perdido o seu Senhor e, sendo assim, não conseguia deixar o lugar onde o seu corpo tinha sido sepultado. Então, isso aí mais ou menos nos dá uma ideia, né, dos sentimentos, né, que talvez passaram na mente e no coração de Maria Madalena naquele final de sexta-feira, início de sábado. Mas sabemos que lá pelas tantas do sábado, possivelmente depois do sol posto no sábado, né, eles já podiam, como judeus, né, o sabá tinha terminado, então elas saíram e pegaram os ungüentos, os perfumes, para ungir o corpo do Senhor. Isso, né, depois de escurecer o sábado e entrando no domingo, que é o domingo de ressurreição, cedo, bem cedo de manhã, foram até o túmulo. Agora, o que eu quero fazer com os irmãos, se o senhor assim permitir? Nós vamos começar, então, a ler o texto de João, que é onde nós temos a maior parte das, digamos, das informações e do trato do Senhor com Maria, uma vez que ela encontrou com o Senhor. Mas antes disso, precisamos ver um pouco das ações, dos fatos que aconteceram naquele domingo de manhã. E se os irmãos alguma vez tentaram ordenar, né, e, digamos, conciliar os textos, relatos que tem da ressurreição, que, aliás, aparecem nos 4 evangelhos, seguramente os irmãos sentiram alguma dificuldade, né? Porque os relatos são parecidos, mas não são idênticos. E aí, quando a gente tenta encaixar um no outro, a gente começa a ter algumas dificuldades. E me parece que uma das dificuldades é que a gente acaba achando, né, que houve uma visita de mulheres ao túmulo do Senhor. E aí, claro, cada relato é um pouco diferente e as coisas não se encaixam. Mas o que eu quero ver com os irmãos com algum tempo, alguma paciência, que para mim foi importante, quero deixar isso com os irmãos, a gente tentar organizar de forma cronológica alguns dos eventos, né, e ver como que isso é descrito pelos 4 evangelistas, né? Nesse sentido, eu vou utilizar um pequeno livro, né, escrito por um irmão chamado Gilbert West. Esse irmão publicou esse livro em 1749, então assim já tem um bom tempo. E a história desse irmão é muito curiosa, porque quando ele começou a estudar a respeito da ressurreição, ele não havia crido no Senhor. E ele foi adiando esse estudo, mas ele, na mente dele era assim: quando eu estudar esse assunto, eu vou estudar para provar que os relatos são contraditórios e que essa história da ressurreição não passa de folclore. Esse era o espírito do irmão. E ele tinha uma posição bastante alta lá na Inglaterra. Acho que ele era um advogado conhecido, era uma pessoa estava bem colocada aí na sociedade. E ele conta isso no prefácio do livro, que ele começou a estudar e quanto mais ele estudava, mais ele se convencia de que os relatos eram verídicos. E, graças ao Senhor, durante esse período de estudo, o Senhor lhe abriu os olhos. Ele se rendeu ao Senhor, ele creu no Senhor, né? E o livro que ele escreveu, que é esse daí, daqui a pouco eu dou o título para os irmãos, ao contrário de ser um livro escrito para desacreditar os relatos da ressurreição, foi ao contrário, né? Ele escreveu um livro para confirmar que tudo que está relatado é perfeitamente coerente e consistente e que não tem outra solução razoável do ponto de vista de lógica, do ponto de vista de história,
a não ser aceitar que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi um fato histórico, conforme é declarado nas Escrituras. Então, ele estuda os detalhes minuciosamente de cada um dos relatos e ele arrisca colocar esses eventos em ordem cronológica. Então, vou mencionar um pouquinho dessas coisas para os irmãos, possivelmente vai ser de ajuda, pelo menos para mim foi quando eu estudei isso pela primeira vez. Mas antes da gente olhar esse detalhamento cronológico, então vamos lá para João, capítulo 20, que é um texto que vai nos ocupar praticamente até o final da mensagem agora, que ainda que a gente tente organizar um pouco os eventos da ressurreição, nós não poderemos olhar todos os textos, porque os 4 evangelhos descrevem eventos, então vou só mencionar alguns, e o nosso texto-chave é esse do capítulo 20 de João. Então, vamos ler João capítulo 20, de 1 a 10. E aí a gente começa a fazer o ordenamento. Mas aqui já é o começo da história. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, esse é a primeira cena que encontramos aqui no Evangelho de João. E começa falando de Maria Madalena. E a impressão que dá é que Maria está sozinha aqui. Mas, de fato, ela não estava sozinha. Isso a gente sabe de outros relatos. Ela estava, no mínimo, com a outra Maria e, provavelmente, com Salomé. E tanto é assim que, quando ela voltou a falar com os apóstolos, ela foi falar com Pedro e com João, segundo diz o versículo 2, diz assim: tiraram do sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Então, ela utilizou o plural ali. Então, é claro que ela estava se referindo a pessoas que estavam com ela. Olha, nós não sabemos onde que está o Senhor. Se ela tivesse estado sozinha, ela teria dito, Senhor, eu não sei onde que está o Senhor, né? Onde está o corpo. Então, aqui, para começarmos a entender um pouco as possíveis sequências, né, dos relatos da ressurreição, nós vamos dividir as mulheres em 3 grupos, ok? Na verdade, são 2, mas um deles se dividiu. Então, eu vou pegar minhas anotações aqui para não me perder, ok? Então, vamos pensar assim. Começamos com 2 grupos. Um grupo, liderado por Maria Madalena, era composto por Maria Madalena, pela outra Maria, um dos textos diz que era Maria mãe de Tiago, e por Salomé. Esse é um grupo. O segundo grupo é o grupo de Joana, e ela estava com ela outras mulheres. Então, era um grupo liderado por Maria Madalena e um grupo liderado por Joana. O grupo liderado por Maria Madalena é mencionado em Mateus, em Marcos e em João. E o grupo que foi liderado por Joana só é mencionado em Lucas, no Evangelho de Lucas. Ok? Muito bem.
Agora, então vamos chamar o grupo de Maria Madalena do grupo um e o grupo de Joana do grupo 2. O grupo um acabou se dividindo. Então, nós vamos ter o grupo 1A e o grupo 1B, e também o grupo 2. Quando é que o grupo 1 se dividiu? Então, quando elas estavam chegando ao sepulcro, então, Maria Madalena, a outra Maria, e provavelmente Salomé já estava com elas naquele momento, de longe, elas viram que a pedra estava removida. Marcos diz que elas iam em direção ao sepulcro se perguntando, quem nos removerá a pedra? Mas então, logo o sepulcro apareceu, digamos, no campo de visão delas, eles perceberam que a pedra estava removida. E aí, Maria Madalena, ela disse o seguinte, eu vou comunicar isso imediatamente aos apóstolos. E aí ela foi. Então, aí o grupo 1 passou a ficar Maria Madalena, o grupo 1A, sozinha por um lado, indo conversar com os apóstolos Pedro e João. Aí ficou na região do sepulcro o grupo 1B, né, que é a outra Maria e Salomé. Elas precisavam ficar ali porque o terceiro grupo ia encontrar com elas ali para, né, embalsamarem o corpo do Senhor, que era o grupo 2, liderado por Joana. Então, esse texto nos diz o seguinte, que Maria Madalena, então, foi até Pedro e João e deu esse relato, versículo 2, capítulo 20 de João. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Isso foi a conclusão dela. Porque ela não havia entrado no sepulcro, ela viu o sepulcro de longe, viu que a pedra estava revolvida, e com isso ela já tirou suas conclusões, foi até os apóstolos e deu esse relato. Ouvindo isso, Pedro e João correram até o sepulcro. E é o que nós encontramos aqui. João chegou antes, mas não entrou. Pedro chegou um pouquinho depois e não quis saber de história. Foi, entrou, viu os lençóis, viu o lenço que estava sobre o rosto do Senhor, colocado um pouco mais ao fundo, né? Alguém disse que quando ele fala assim que ele viu os lençóis, aqueles lençóis, o irmão já deve ter visto o bicho de seda, né? Ele faz aquele cocum, né? aquele canudinho de seda, e depois, na hora de sair, ele abre um buraco numa ponta e já sai em forma, né, em forma de borboleta. E fica aquele canudinho, né? Alguns entendem que foi isso que Pedro viu, né? Não lençóis soltos, né? Mas aquilo que estava, né? Porque o corpo do Senhor já tinha começado a ser preparado para o embalsamento, então aquilo estava nessa forma. Mas isso é um detalhe. O fato é que Pedro viu aquilo, né? E o texto não diz que ele creu. E provavelmente ele tenha ficado ainda na dúvida. Mas depois que João viu que Pedro entrou, ele também entrou. E o texto claramente diz, e até foi ele mesmo quem escreveu esse texto, né? Que ele entrou e viu e creu. Versículo 8. E os dois foram embora, de volta para casa, considerando essas coisas. Agora, pergunta para os irmãos, o que havia acontecido com Maria Madalena nesse meio de tempo? Maria Madalena, que havia ido, claramente ela teria voltado, mas deve ter chegado um pouco depois dos dois. Os dois entraram no túmulo e começaram a voltar, Maria já estava ali, né? E provavelmente a outra Maria e Salomé também ali nessa região. E Maria estava ali a postos, né? E agora nós vamos continuar a leitura, né, versículo 11, porque ela descreve, né, o que aconteceu a partir desse ponto. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Então ela não entrou. A entrada no túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Vamos parar a leitura aqui e começar a juntar algumas peças no quebra-cabeça.
uma das coisas que podem nos ajudar a reconhecer os diversos momentos dessa história é o aparecimento dos anjos, né? Então, o que a gente tem em termos de relato? Temos o seguinte relato. Mateus diz que um anjo desceu do céu como relâmpago no momento do terremoto e se assentou sobre a pedra. E aí a pedra rolou, os guardas ficaram espavoridos e com medo, né? Depois que eles saíram desse choque, eles devem ter fugido, obviamente. E um anjo, provavelmente tem entrado para dentro do túmulo. E tem um relato, que é o relato do grupo 1B, que diz que quando entrou no sepulcro, viu um anjo. Mateus diz um anjo, Marcos diz um jovem, mas era um só. Então, essa é uma cena. Mas temos outras duas cenas. Essa cena aqui de Maria Madalena diz que viu dois anjos vestidos de branco. E quando o grupo 2 entrou no sepulcro, também diz que viu dois homens, dois varões. Então, irmãos, vamos começar por aí. Existem cenas em que havia um anjo e há cenas com dois anjos. Então, claramente são cenas diferentes. E esse irmão West nos dá a seguinte possível ordenação. Quando Maria foi comunicar a Pedro e João, né, que o tinham levado o Senhor, a outra Maria e Salomé, que haviam ficado ali na região do sepulcro, devem ter entrado no sepulcro naquele momento. Esse relato nós lemos tanto em Mateus quanto em Marcos. Não é o relato de João, obviamente, também não é o relato de Lucas, né? Elas entraram e elas encontraram um anjo, que foi o anjo que supostamente ficou sobre a pedra quando ela foi rolada e depois entrou. Então, é a primeira cena. E aí, o que aconteceu? Eles perguntaram por que procurais aqui, né? A quem não está entre os mortos, né? Ele vive. E eles disseram, olha, vai contar para os seus, né? Para os seus discípulos, né? Que ele está vivo e que eles vão para Galiléia encontrar com o Senhor. Lá eles o verão. Então elas saíram com essa incumbência, tá? Então isso provavelmente aconteceu antes desse momento aqui. Mas observa que essas mulheres só viram os anjos, só viram aquele anjo e começaram a ir embora, né? Eles tinham que avisar, eles avisariam os discípulos. Então, nesse meio de tempo, então Pedro e João chegaram, Maria Madalena chegou, Maria Madalena ficou aqui. E aqui ocorre que ela encontra agora dois anjos. Então, é uma outra cena, né? E o Evangelho de Marcos diz claramente que Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor ressurreto. Então, isso tem que servir de guia na nossa sequência cronológica. Então, agora sim, então, imagina, o grupo 1B já havia entrado no sepulcro, havia visto um anjo, havia conversado com eles, e eles já saíram, elas não estão mais aqui, a cena é outra, elas já estão correndo de volta para Jerusalém para contar aos discípulos, né? E agora nós retornamos, então, a essa conversa. Versículo 13, finalzinho, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Observe o carinho, né, de Maria Madalena para com o Senhor. Mesmo morto, ela se refere a ele como Senhor, né? Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes,
subo para o meu pai e para o vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Então, irmãos, essa é a cena que nós vamos voltar a ela, né, depois que a gente acabar de sequenciar os eventos. Mas então vemos que aqui Maria Madalena se encontrou com o Senhor, conversou com ele. E logo depois disso, o versículo 18 diz que saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. Então observe como que o segundo relato dela é muito diferente do primeiro. O primeiro relato, versículo 2: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. O segundo relato de Maria: Vi o Senhor. Né? Então, uma vez tendo visto o Senhor, ela não tinha outras palavras para descrever. Então, observe que são dois, ela voltou duas vezes. Primeira vez, sem ter entrado no túmulo, segunda vez, depois de ter visto o Senhor. E o que, como ela foi a primeira a ver o Senhor, então isso aqui aconteceu enquanto as outras mulheres estavam ainda se movimentando em direção a Jerusalém com medo, né? Mas foram lá para avisar aos discípulos o que tinha acontecido. E nesse trajeto, o Senhor lhes apareceu. O Senhor já havia aparecido a Maria Madalena. Então, observe a cena do aparecimento para Maria Madalena é na porta do túmulo. Ela achou que ele fosse o jardineiro daquele jardim. Foi na porta do túmulo. O aparecimento do Senhor ao grupo 1B foi no trajeto entre o sepulcro e Jerusalém. E lá o Senhor permitiu que elas o tocassem. E ali o Senhor falou com elas. Então o Senhor apareceu primeiro a Maria Madalena, depois a esse grupo. Mas aqui Maria Madalena foi embora. Que ela, tendo visto o Senhor, ela também voltou para Jerusalém para anunciar, e aqui diz que ela anunciou aos discípulos e disse o quê? Vimos o Senhor. Isso aconteceu muito cedo naquela manhã de domingo. Pouco depois, não sabemos quanto tempo depois, mas não deve ter demorado muito, chegou o terceiro grupo, o grupo 2, liderado por Joana. E o grupo 2 também entrou no sepulcro e também viu dois anjos. Então, possivelmente, esse encontro, né, essa entrada no sepulcro, foi pouco depois, né, desse evento de Maria Madalena, porque Maria Madalena olhou para dentro do sepulcro e viu dois anjos, viu dois varões. As outras entraram e viram dois anjos, segundo o relato de Lucas. Mas o Senhor não apareceu para esse grupo 2. Elas só tiveram uma conversa com os anjos. E aí elas voltaram para Jerusalém também para contar aos discípulos. Depois os irmãos têm que passar por esses textos com cuidado e com um pouco de atenção, e eles vão começar a observar os detalhes. Lucas logo depois relata o caso do Senhor na estrada de Emaús com aqueles dois discípulos. E conversando com esses dois discípulos, lá pelas tantas, esses dois discípulos dizem o seguinte: também houve um grupo de mulheres que, tendo estado no sepulcro, relataram terem tido visões de anjos. Que grupo é esse, irmãos? O grupo de Joana, o grupo 2. Se esse grupo tivesse visto o Senhor, como Maria viu, como o grupo 1B viu, vocês acham que ia se preocupar em dizer que tiveram visão de anjos? Elas teriam feito o que Maria fez, falar, viu o Senhor. Não seria outra coisa. Então, para ajudar na leitura desses textos, né, que se referem ao relato da ressurreição do Senhor, as interações que aconteceram, tenta pensar nesses termos. Nós temos de três grupos. E no início eram dois grupos, um se dividiu, Maria Madalena por um lado, o grupo 1B por outro, o grupo de Joana por outro, e as cenas começam a se encaixar. Né? E a cena de Joana e do seu grupo no sepulcro provavelmente é o último, né, desses eventos. E aí, tendo voltado, aí aconteceu o restante do domingo. Né? Então, tem todo
a história dos discípulos na estrada para Emaús, né? Que também viram o Senhor naquela ocasião. E depois disso, à noite, né? Que eles, quando o Senhor partiu o pão, já estava escurecendo, o Senhor partiu o pão, abriram seus olhos, viram que era o Senhor desapareceu da vista deles, eles voltaram correndo para Jerusalém. Aliás, esse é o assunto da próxima mensagem, né? O Cleopas e o outro discípulo. E quando chegaram em Jerusalém, aos discípulos, não eram só os 11, né? Mas o Senhor se apresentou a eles, né? Esse é o momento em que Tomé estava faltando, né? Então é um assunto para a próxima mensagem. E nesse meio de tempo, não sabemos quando, mas possivelmente antes do evento de Emaús, ou um pouquinho depois, o Senhor apareceu a Simão Pedro. Então, no domingo de ressurreição, o Novo Testamento menciona explicitamente 5 aparições do Senhor. A única que tem ordem é a de Maria Madalena. Foi a primeira aparição. O Senhor apareceu primeiro para ela. Depois, provavelmente, apareceu para o grupo 1B. Depois, talvez para Simão Pedro ou para os discípulos em Emaús. Aqui, se a gente pode trocar a posição, não sabemos, né? Mas de noite, quando o Senhor se faz presente, né? Ali ele já tinha aparecido para Simão Pedro e ele mais uma vez se apresenta àquele grupo de discípulos, à exceção de Tomé, mas outros estavam ali também, né? Então são as aparições do Senhor naquele domingo de Páscoa. Muito bem, então tendo passado por essa sequência de eventos, bom, vamos voltar para concluirmos e olharmos com cuidado aqui como que o Senhor tratou com Maria. Mas antes de ver como o Senhor tratou com Maria, vamos só colocar mais algumas observações com respeito a Maria, né? Maria, o coração dela havia se derramado diante do Senhor, o coração dela estava partido, ela não queria voltar para casa, ela não tinha casa mais para voltar, ela só podia ficar ali no sepulcro, e agora nem o corpo do Senhor ela tinha. É como se o mundo dela tivesse literalmente desabado, né? E quando ela entendeu, ou achou que o Senhor era o jardineiro, ela disse assim: olha, se o Senhor o levou, me diga onde colocou, né? E eu o levarei. Irmãos, é, se você tentou já mexer, né, em um corpo que já está sem vida, é uma coisa extremamente difícil, pesada, desajeitada, né? Uma mulher dificilmente carregaria um corpo de um homem adulto, que era o caso daqui. Maria, nessa hora, ela não mediu esforços. Ela não tinha dificuldade. Se eu não estou enganado, foi acho que o irmão Christian que disse que no dicionário do amor não existe, né, a palavra impossível. E Maria, ignorando completamente a sua condição, ela foi abertamente ao Senhor, que era ela no pensamento dela naquele momento era o jardineiro, e disse: olha, se tu tirastes, dize-me onde pusestes e eu levarei. Irmãos, eu acho que isso já diz muito da condição de Maria. Ela estava com o pensamento dela era todo para o Senhor, e nada para si. Mas o Senhor pronunciou o seu nome. E assim que ele pronunciou o nome de Maria, né, seus olhos se abriram e ela reconheceu que era o Senhor. Mas antes da gente olhar essa cena, vamos voltar um pouquinho só. Porque as palavras que o Senhor falou com Maria, e elas estão registradas no versículo 15, são as primeiras palavras registradas do Senhor ressurreto. Pense nisso. Então, o Senhor, depois de ressurreto, se apresentou aos seus discípulos por 40 dias e lhes ensinou muitas coisas. Só na estrada de Emaús, diz que começando de Moisés, ele foi ao longo de todas as escrituras, né, mostrando como era importante, era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então, o Senhor falou muitas coisas.
Mas as primeiras palavras registradas que o Senhor disse depois de ressurreto são essas palavras para Maria: Mulher, por que choras? E essas são as mesmas palavras ditas pelos anjos, pelos dois varões, né? Por que choras? Então, é aquela pergunta que leva a uma reflexão. Maria estava chorando. E o Senhor lhe pergunta: por que choras? Né? Mas o que ele disse que os anjos não disseram é cheio de significado. A quem procuras? Irmãos, se o Senhor tivesse parado no por que choras, havia um certo risco de Maria ficar introspectiva, né? Porque aí ele ia pensar na condição dela e nas dores dela, na tristeza dela, das perspectivas ou faltas de perspectiva que ela tinha, e ela talvez tivesse um caminhão de motivos para justificar o porquê que ela chorava. Mas logo depois, o Senhor lhe faz uma pergunta que muda completamente o foco. A quem procuras? Percebe como que o Senhor, nesse trato com Maria, por um lado, ele reconhece a tristeza de Maria, mas imediatamente ele chama a atenção de Maria para si. A quem procuras? Que ele queria ouvir dela isso. Eu estou procurando o meu Senhor. E foi isso que aconteceu. Quando ela respondeu, ela diz: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei. Ela sequer falou do Senhor, mas era evidente que era isso que estava no coração dela. E é como se isso tivesse aberto a porta, a condição, a oportunidade do Senhor pronunciar o nome de Maria. E foi só falar Maria. Talvez com tom de voz que ela estava acostumada a ouvir no dia a dia, no cotidiano. E imediatamente seus olhos se abriram e ela reconheceu o Senhor. E aí, aí ela, o texto não diz isso, né? Mas ela seguramente agarrou o Senhor. Sabemos disso porque o Senhor disse: não me detenhas. E agora, aqui, essa palavra detenhas é uma palavra que a gente já estudou no passado. Os irmãos lembram daquele estudo a respeito da mulher com fluxo de sangue, que ela falou assim: se eu só lhe tocar nas vestes, serei curada. E naquela ocasião nós vimos que a palavra usada ali não era um toque, não era esbarrar a mão, era segurar. Né? Era segurar. Então, o que aquela mulher havia dito era assim: se eu só conseguisse segurar, né, no seu manto, serei curada. Essa é a palavra utilizada aqui. Não me detenhas, não me segures, não me prendas. Então, isso mostra que Maria estava possivelmente agarrada aos pés do Senhor, presa, como dizendo: agora eu não vou perder o Senhor outra vez, não. Né? Antes eu estava na porta do sepulcro. Foi a conta de ir embora, quando voltei, o sepulcro estava vazio. E é como se ela dissesse: não, agora eu vou estar com o Senhor sempre. Agora eu vou segurar o Senhor. Mas o Senhor lhe disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Essa palavra é importantíssima, irmãos. Tem muita coisa envolvida nela, né? Eu vou convidar os irmãos a gente voltar algumas páginas e lermos um texto. Isso aqui foi no domingo, né, irmãos? Então, vamos voltar para quinta-feira à noite, ok? Aquela despedida do Senhor no cenáculo. João capítulo 16. Volte umas poucas páginas aí. E nós vamos ler um texto que me parece tem o mesmo espírito, o mesmo significado que essa palavra do Senhor para Maria, quando disse: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. João capítulo 16, versículo 7, quinta-feira de noite, poucas horas antes da crucificação do Senhor. Mas eu vos digo a verdade, o Senhor estava falando com seus discípulos que estavam com o coração atribulado. Ele começou, esse capítulo 14, disse: não se turbe o vosso coração. Ele estava com o coração conturbado, porque o Senhor estava de partida e eles sabiam disso.
Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou enviarei. Irmãos, me parece que o tom dessa palavra do Senhor para Maria Madalena é precisamente o mesmo. Fala, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu pai, ainda não subi para o meu pai. Quase que dizendo para ela, assim, olha, você não pode mais agora me ter para sempre consigo, me segurando. Agora não é mais assim. Mas se eu for para o meu pai, eu vou enviar o Consolador. E aí ele estará para sempre convosco. E aí, Maria, você poderá me ter para sempre do seu lado, para sempre consigo, para sempre para confortá-la, para consolá-la, para ajudá-la, ensiná-la. E é isso que nós vemos lá no livro de Atos, quando ela com outras mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele, com os apóstolos que haviam ficado, estavam no cenáculo. E no dia de Pentecostes foram batizados pelo Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. Então, essa palavra do Senhor para Maria ela é tão fundamental. Não me detenhas, porque eu ainda não subi. Eu tenho que subir para o meu Pai. Mas é como dizendo para ela: olha, convém-vos que eu vá. É te convém que eu vá. Porque se eu for, aí você verdadeiramente poderá me ter do seu lado para sempre. E aí, a última palavra do Senhor para ela: vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Irmãos, acho que a devoção e o amor de Maria ali estão muito evidentes, muito patentes, né? E o Senhor diz para ela, fala, olha, não me segura, mas vai ter com meus irmãos. Olha que interessante, como se dissesse, olha, preocupa com eles agora. Daqui a pouco, né? Maria teria o Senhor nela pelo Espírito Santo para sempre. Mas é como se ele dissesse, eu sei que você me ama. Eu sei que você quer ficar comigo o tempo todo, mas vai ter com meus irmãos. Na Bíblia existem coisas que, digamos, representam outras. Deixa eu dar um exemplo, vocês vão entender. Na Epístola de Tiago, Tiago diz assim, olha, eu posso te mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Né? Se você alega ter fé, alguém poderia dizer assim, mostra a tua fé sem obras. Isso não é muito convincente, mas eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Né? Então, fé e obras vão juntas. E obras são a maneira de evidenciar, de mostrar fé, que é uma coisa que não se vê. Depois os irmãos podem ler esse texto em Marcos capítulo 5, aquele evento em que 4 amigos levaram, né, um paralítico e o colocaram na presença do Senhor, abrindo um buraco no teto e o desceram onde Jesus estava. E o versículo seguinte, lá em Marcos capítulo 2, diz assim, vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, etc. Vendo-lhes a fé. Mas espera aí, irmãos, fé não se vê. Então, o que vendo-lhes a fé quer dizer naquele texto? O Senhor estava vendo todo o esforço, o empenho, a determinação, a fé daqueles amigos ao colocarem, né, o paralítico na presença do Senhor, porque eles estavam convencidos de que o Senhor poderia curá-lo. Então, obras é uma variável, né, que representa, que pode ser colocada no lugar da fé. É por meio dessas obras que a gente manifesta a fé. E aqui me parece temos um paralelo parecido. Quando Maria quis mostrar o seu amor ao Senhor, agarrando-se a ele, prendendo, segurando-o, o que ele disse? Vai ter com meus irmãos. Irmãos, 1 João diz isso, né? Como que a gente pode alegar amar a Deus que a gente não vê se a gente não ama o nosso irmão que vê?
Então, o amor a Deus e o amor aos irmãos também são coisas que estão muito próximas, muito conectadas uma à outra. E o Senhor aqui falou com Maria, como dizendo: olha, eu sei que você quer, né, ficar comigo. Eu sei que você me ama, mas manifesta esse amor indo dizer a teus irmãos, levando essa palavra a teus irmãos. E a palavra qual que é? Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Eu vou encerrar com essa frase e uma observação que o irmão Campbell Morgan faz, mas ele faz essa observação em outro livro, no livro As Crises do Cristo, com respeito a essa frase. Ele diz assim: o Senhor Jesus eternamente era o Filho de Deus. Ele sempre foi Filho de Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. Então, em qualquer momento do tempo, e antes do tempo, em qualquer momento da eternidade, da existência, né? Nem sei como dizer isso, ele poderia dizer, o meu Pai. E assim é. Ele se referiu a o seu pai, o seu pai, o seu pai. Né? Mesmo aos 12 anos de idade, quando ele ficou para trás em Jerusalém no templo, e os seus pais o encontraram 3 dias depois, falando e questionando e respondendo aos doutores da lei, né? E quando ele foi questionado por Maria, ele disse: não sabias que me importava estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. Então ele já tinha aos 12 anos de idade essa consciência, né, de ser o filho eterno de Deus, meu pai. Isso é uma coisa que ele sempre pôde dizer. Não é o nosso caso, irmãos. O nosso caso é o seguinte: quando nós cremos no Senhor, João diz que a todos aqueles que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós podemos também falar, meu Pai, mas só depois de um certo momento da nossa vida, só depois de crermos na pessoa do Senhor. E aí podemos nos referir a Deus como meu Pai. Então ele diz assim: o meu Pai e o vosso Pai. A obra da redenção estava completa. E agora aqueles discípulos poderiam também se referir a Deus como o seu Pai. Mas tem mais, né? O resto da frase diz: para meu Deus e vosso Deus. E agora os papéis se invertem, porque nós sempre podemos nos referir a Deus como Deus. Ele é de fato Deus, né? Mesmo para aqueles que não se converteram, para quem Deus ainda não é Pai, mas Deus ainda é Deus, né? Mas observaram que o Senhor pôde chamar Deus de Deus só quando ele foi abandonado por Deus na cruz, quando diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a observação tão bonita que o irmão Campbell Morgan faz é o seguinte: é a encarnação e a obra de redenção do Senhor Jesus Cristo que permite que ele, o Senhor Jesus, se refira a Deus como Deus e que nós possamos nos referir a Deus como Pai. Ele sempre pôde dizer meu Pai, mas graças à obra que ele fez, em algum momento ele pôde dizer, ele é também meu Deus. Ele, como homem, Deus é Deus para ele. E isso é porque ele se encarnou e se fez como um de nós. E essa palavra que ele deu para Maria entregar aos seus irmãos é dizer o seguinte: olha, eu sou o primogênito, né? Colossenses diz que ele é o primogênito dentre os mortos. O Senhor havia acabado de ressuscitar. Então, efetivamente, ele havia se tornado o primogênito dentre os mortos. E em Romanos, Paulo diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E é essa mensagem que ele deu para Maria entregar para os seus irmãos. O meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Palavras que quem ouviu dos lábios do Senhor foi Maria Madalena. O seu amor, sua dedicação ao Senhor. Mas eu observo o seguinte: o Senhor diz, olha, vai ter com meus irmãos. Né? Uma das maneiras mais práticas, irmãos, de nós manifestarmos o nosso apreço, a nossa devoção para com o Senhor, é estar com os nossos irmãos, né? E dizer a eles: meu Pai, vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua ajuda, Senhor, e pela Tua palavra.
Senhor, sempre surpreendente, sempre tão rica e tão além de nós. Por isso, Senhor, eu te peço humildemente, encarecidamente, que o Senhor, pelo teu Espírito, o Senhor complete essa palavra. Todas as lacunas, todas as falhas, todas as coisas imprecisas, que o Senhor corrija, que o Senhor complete, que o Senhor conforte. Senhor, Senhor, firma e prende essa palavra em nossa memória, em nosso coração. Senhor, para que aprendamos a juntos manifestarmos a nossa devoção ao Senhor, assim como Maria o fez. Somos gratos a Ti pelos relatos da ressurreição. Somos gratos a Ti porque o Senhor para sempre vive e o Senhor está sentado à direita do Pai. Nós te damos honra e glória e te bendizemos, orando em nome de Jesus. Amém.